Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e desde já te convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Lembramos que as nossas gravações respeitam os protocolos de segurança contra o coronavírus. Bom, hoje a gente vai falar sobre as fake news que atacam a pecuária. E desde já eu deixo a indagação. Nós da pecuária fazemos um trabalho bastante tecnológico, de preservação ambiental e com excelente gestão. Esse é o fato. Mas aqui fica a pergunta, essa comunicação está saindo da nossa bolha? Olá, meu nome é Eduardo. A gente está aqui para poder debater essas questões não só da comunicação, mas de como que o agro tem se apresentado para a sociedade. E eu fico muito feliz de poder convidar o presidente da SGPA para poder tratar do assunto com a gente. Olá, meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA e hoje a gente tem o prazer de receber aqui, como o Eduardo falou, o Eurico Velasquez de Azevedo Neto, que é presidente da SGPA. E eu vou passar a palavra para ele e gostaria que ele desse uma explanada geral assim, sobre o que é a SGPA, o que ela faz, porque assim, a maioria da população goiana e goianenses conhece a SGPA só pela festa, mas a gente sabe que é uma entidade muito maior que a festa. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, Roberto, Eduardo, Luiz. Muito obrigado pelo convite. A SGPA é uma das maiores entidades de agropecuaristas do Brasil. Nós temos 80 anos de fundação. Estamos ali localizados no setor da Vila Nova. E o nosso parque está ali, é reconhecido e conhecido pelo Brasil todo. A nossa entidade, ela sempre fez parte das decisões políticas e sociais do Estado. E a questão da festa, ela não temos como separar porque é um evento que em 10 dias movimentamos cerca de 1 milhão de pessoas ali dentro, né? Então são situações que ficam difíceis de serem apartadas. Mas a SGPA ela sempre participou da política econômica, de meio ambiente, da produtividade do Estado e do Brasil, né? E ali aconteceram vários fatos importantes para isso e acontecem desde sua fundação, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença sua aqui conosco. E, assim, nesse momento, a gente que trabalha com direito, a gente tem uma premissa de que o papel aceita tudo, né? Até que você prove o contrário, o papel aceita qualquer coisa. E isso vai para outras esferas da área da comunicação. A gente tem hoje redes sociais que alcançam muitas pessoas, onde todo mundo ganhou voz, né? E assim, no nosso dia a dia, a gente conversa sobre coisas que nós não somos os maiores entendedores. Só que quando isso vai para a rede social, aquilo parece ser uma ideia que é difundida para outras pessoas com desconhecimento também de causa. E parece que nesse momento o agro virou o grande vilão do nosso país. A gente realmente faz esse papel de vilão? A gente está nesse patamar? Roberto, eu falo para você que essa questão do papel, nós somos do direito, nós falamos o papel aceita tudo, e eu te falo, hoje a internet aceita tudo, né? Qualquer um quiser falar o que falar, tá lá e pronto. E até se você desmistificar aquilo ali, ou consertar ou derrubar aquilo ali, você já atingiu milhares de pessoas. Então é um grande problema que nós temos hoje. A internet é um benefício muito grande. Só que também ela hoje é um objeto de ódio, né? Se falar de um agronegócio, de um agropecuarista no Brasil, falar mal disso, é de uma burrice extrema, vou usar um termo desse, que é o que merece. Então a questão é a seguinte, o produtor rural, que sempre salvou a cadeia econômica do Brasil e continua, não é diferente. Eu já vi os últimos números do PIB, o que cresce, o que mantém o Brasil ativo hoje é o produtor rural. É o sujeito que acorda 4 horas da manhã e vai lá tirar o leitinho dele e vender um leitinho dele mais barato que uma garrafinha de água. Esse é o Brasil nosso. Não é o Brasil desses oligopólios aí de bancos que só quer saber de pegar o lucro, sangrar o produtor também, e não só o produtor, mas toda a população. E aí nós vemos
essas políticas de marketing que são divulgadas aí sem ter nenhuma credibilidade, mas acaba dando credibilidade pelo volume dela que ela é estendida, né? Por exemplo, nós vimos essas últimas idiotices aí que estão sendo propagadas a respeito do produtor rural, que o produtor rural é poluidor, que ele é o mal do Brasil. Aí esse pessoal tem que lembrar que se ele está vestindo uma roupa, esse algodão veio do produtor rural. Se ele bebeu uma água, essa água ela saiu de uma propriedade rural, que ela está sendo preservada. Se ele almoçou, se ele jantou, se ele tomou um café da manhã, foi o produtor rural que fez isso. Mas isso aí o pessoal não mostra. E hoje fica bonito, tudo é bonito. Você sabe o que eu acho engraçado? Antigamente a galera da cidade falava assim, nossos irmãos do campo. A gente sempre foi tratado no passado como irmãos. Mas hoje, eu concordo um pouco com a provocação da Roberta, parece que nós somos rivais da cidade. Na verdade, na minha visão, a gente ainda continua sendo irmãos da cidade. A gente ainda continua compartilhando para que a cidade encontre o seu desenvolvimento. Mas foi se criando, né, nos últimos tempos uma certa rivalidade de quem que está estragando o mundo. Né? Pô, se não alguém tem que ser culpado. E quando a gente olha os dados, né, de carbono, sequestro de carbono, a gente vê que normalmente não são as propriedades rurais que estão nesse papel. Mas uma coisa que eu fico pensando é por que essa pecha veio pra gente? Por que carregaram pra gente essa característica do sequestro, da questão, principalmente do carbono, que eu acho que é a principal crítica hoje em dia, né? O tal do metano, enfim, que é eliminado. E assim, Você tem uma visão sobre o que pode ter acontecido nesse caminho aí? só para complementar, eu acho que não é nem só uma questão só de ter algum culpado. Eu acho que a gente chegou num patamar onde a atividade é culpada pela sua existência. Sabe, a gente fala o seguinte, olha, a gente não quer tecnologia porque a tecnologia faz mal. Não, mas é a tecnologia que melhora, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que não é só achar culpados. A gente está num ponto que a forma como as pessoas veem o agronegócio é como se o agro tivesse que deixar de existir para melhorar o mundo. E isso não vai acontecer. Igual o Eurico falou, hoje o agronegócio sustenta o Brasil, seja do ponto de vista econômico, de emprego, a parte cultural tradicional do país foi moldado no agro, né? Então, assim, só para complementar isso, né, que a gente está num patamar de falar assim, gente, a atividade vai continuar, só que hoje ela é uma atividade muito mais moderna do que ela era 100 anos atrás. Não dá para você culpar uma atividade de 100 anos atrás que é feita em 2022. Mas isso aí, se nós formos culpar o passado, todas as cadeias têm que ser culpadas. Exatamente. Por exemplo, a lâmpada que nós usamos hoje não é a mesma que usamos há 100 anos atrás. E a de hoje não gasta a energia que consumia a anterior. Isso aí nós não temos culpa. Isso aí nós temos que entender que isso é uma evolução, isso é um benefício para a população e para a sociedade. Se você pensa, vamos pensar o seguinte, todos andam pela cidade. Olha a quantidade de lixo que nós produzimos diariamente. Vê isso na nossa casa. Isso ficou mais latente agora, por nós ficarmos mais dentro de casa por conta da pandemia. Olha, é impressionante, eu falo muito lá em casa, minha esposa, olha a quantidade de lixo que nós produzimos por dia. Você vai numa propriedade rural, não tem isso. Você pode, eu desafio qualquer pessoa que falar o contrário disso, eu estou fazendo aqui um desafio, para me acompanhar em qualquer propriedade rural e ver a diferença do que nós produzimos dentro da nossa casa, aqui na cidade. A cidade, ela é a poluidora maior que nós temos. E hoje, nós temos que entender que não é questão de hoje, não, mas durante vários anos para cá, centenas de propriedades com muita qualidade de preservação ambiental, gente. Hoje o maior preservador das águas, o maior preservador das matas é o produtor rural. Haja vista que em todas as regiões do Brasil nós temos um limite mínimo. Isso aí nós sabemos que, por exemplo, Goiás 20%, que é o limite mínimo que nós temos que manter de nossas preservações das nossas matas. Tem a questão da mata ciliar que nós temos que preservar, que são as beiras de rios, córregos e outros. Então isso é preservado. O produtor rural ele é o maior parceiro do meio ambiente. Só que isso aí não vende. E sem a mídia não vende isso. Por quê? Porque isso aí não dá dinheiro.
E a gente faz isso voluntariamente, né? Voluntariamente. E além dos limites legais de preservação, a gente tem hoje, na maior parte das propriedades, em grandes propriedades, técnicas sustentáveis, Com né? Que certeza. saem da preservação legal e vão para a preservação que é produtiva. Voluntária, também. isso aí, Voluntária, né? Que Isso é muito importante. Hoje, eu vou te falar, a nossa agropecuária é a mais sustentável ecologicamente do mundo. Eu também desafio qualquer um que quiser andar isso aqui. Vê o mundo, gente. É porque nós estamos dentro de uma caixinha só, que é o celular nosso. Sai dele. Vamos analisar isso aí. Agora, Eurico, eu vou até passar aqui pro Luiz e fazer a pergunta dele, cortei ele, mas assim, igual você falou aqui antes, é o produtor que faz o algodão que você está vestindo, tudo isso. Então, assim, a gente sabe que tudo para chegar no consumo final parte do agro. Né? Ok, chegamos a essa comunicação a quem não é do agro. Aqui nós estamos os 4 que de alguma medida trabalham na cadeia do agro, cientes disso. Agora, como que a gente está fazendo para que a pessoa que consome entenda que isso tudo está chegando por ele de forma sustentável, preservada e legal? Isso é uma situação muito difícil. Eu só queria complementar como que uma entidade como a SGPA e entidades irmãs que ela tem ao redor do Brasil podem ajudar nessa comunicação. Isso é uma situação muito complexa para nós, até mesmo por potencialidade de chegar ao cidadão. Porque, por exemplo, você pega uma mídia de um banco desse aí, de um Bradesco desse que foi feita, ele em 10 segundos, quantos milhões de pessoas ele alcançou? Nós não temos essa potencialidade nem essa capilaridade. Devíamos ter, mas nós não temos. Por quê? Porque nós estamos preocupados em produzir bem e com qualidade, e preservando a natureza. E com segurança. E com segurança. E hoje, só levantando isso aqui, por exemplo, hoje nós temos, e está comprovado isso no mundo inteiro, que o mundo inteiro quer o nosso produto. Nós temos a maior segurança alimentar do mundo. Isso nenhum lugar do mundo tem. Você pode ir Estados Unidos, Europa, Austrália, nenhum tem. É só o Brasil que tem. Isso foi demonstrado porque com todas as jogadas econômicas de derrubada do nosso valor de arroba, que isso nós temos também esse outro lado, das empresas frigoríficas grandes, esses oligopólios, gostam de fazer isso, porque é onde eles ganham, onde eles faturam milhares, bilhões de dólares. Eles fazem isso diariamente. Mas de todas, eles não deram conta de... Ela não prosperou. Porque nós temos a qualidade e nós temos essa tranquilidade de segurança alimentar. Né? Desculpa, cortei seu assunto aí. Não, tá respondendo. E eu acho que isso aí, nós temos mesmo essa falha. Nós temos que fazer essa meia-culpa. Nós temos essa falha de comunicação. Porque o produtor rural, ele preocupa muito em produzir... Sim. Mas ele não se preocupa e ele não tem, até nós não temos muito essa preparação para mostrar isso para fora. Sim. E nós temos que fazer isso. Isso aqui é um exemplo maravilhoso. Esse podcast usa aqui, muito importante para isso. Nós temos que mostrar isso. Nós temos que fazer essa meia-culpa, que nós estamos errados. Depois até eu vou te mostrar aqui algumas mídias que nós temos jogado, juntamente com outras entidades parceiras, que vai falar, eu vou te mostrar aqui os benefícios da carne, por exemplo, da carne vermelha. E isso nós íamos fazer na exposição de maio de 2020, nós tínhamos todo um circuito de palestras para mostrar isso, que eram trazer a parte de medicina e a parte produtiva da agropecuária, para mostrar isso tudo, os benefícios disso tudo. E o sabor, né? A gente está falando Além de uma questão disso, cultural, né? né? Carne tem uma textura, né? Tem uma palatabilidade muito aceita pelo... E nós temos a melhor carne do mundo. A melhor carne do mundo, ela está no Brasil, ela é produzida pelo Brasil. Tem muito... é a firula que eu te falo, é a perfumaria. Não, que lá não sei aonde produz uma carne e tal. O cara produz meia dúzia de... Não é possível alimentar um povo, né? Não, lá no Japão tem uma raça que ele escova ela da cerveja. Isso não é a realidade nossa. Sim. Nós produzimos em qualidade e em quantidade para atender o mundo. Nós temos um aspecto cultural e tradicional aqui de consumo de carne, né? Até de relacionamento pessoal, quase, né? Agora sim, igual,
Você falou aqui que a gente tem realmente um problema de comunicação. E nesse caso, a gente vê difundida várias fake news ou desinformações a respeito do que a gente faz dentro das propriedades. Seja em relação ao uso pejorativo de agrotóxicos, né, que são os defensivos agrícolas. A gente vê reportagem que a cada novo defensivo agrícola liberado no país é uma reportagem como se aquilo fosse algo ruim. Né? Eu queria ver se o senhor consegue, se você consegue explicar para nós, por gentileza, como que funciona os critérios de defensivo agrícola no país, para que serve, quando um novo vem, é para substituir um antigo, como que funciona, por gentileza? Isso, de forma mais simplista, nós podemos resumir para você, é o seguinte: tudo isso tem um controle. Toda essa produção de defensivos e inseticidas tem um controle que, assim, nós estamos conversando, é a Anvisa que passa tudo isso num filtro da Anvisa, ela que aprova ou não. E nós estamos falando da evolução desses produtos, né? Então, essa evolução, e logicamente, quando você tem uma evolução de uma marca tal, aquela outra já sai da produção, porque tem uma evolução, né? Isso é feito de forma totalmente controlada, investigada pela Anvisa, que hoje nós sabemos qual que é a participação grande da Anvisa. Nós estamos vendo isso diariamente em jornais, aí, né? Nas mídias todas. Então isso aí é uma situação que não tem todo esse, não, mas o agrotóxico nunca existiu. Né? Isso aí é uma que são jogadas de marketing, né? Para distorcer a situação. Não existe isso. Né? Mas isso é bem comum hoje. A gente estava vindo para cá de manhã cedo, estava vendo rádio com o Eduardo, e a notícia era: 1.000 novos agrotóxicos vão entrar no mercado no Brasil esse ano. E acabava aí, mas não explicava. Quantos remédios que são lançados também? Mas eles não faziam a ponderação de que todos esses agrotóxicos, primeiro, foram aprovados pela Anvisa, estão substituindo outra gama de defensivos agrícolas, e cada um deles ali tem uma finalidade muito específica. Né? E a grande maioria, inclusive, era biológico, porque assim, eu pude acompanhar essa aprovação, eu sei que a grande maioria dos que estão saindo ultimamente são biológicos, ou seja, fazem menos dano ainda do que aqueles que estão... Nós estamos buscando muito isso, né? Essa questão biológica, evolução biológica. Né? Falando um pouquinho sobre essa questão de marketing que a gente está falando aqui, pegando o exemplo que você deu recente de uma propaganda bastante negativa e mentirosa, né, sobre a pecuária, a gente sabe que empresas escolhem um ponto de partida sobre o que elas querem falar. E até aí, eu particularmente acho que está tudo bem, são escolhas de entidades privadas. Para mim, o problema está na mentira. Sim. Especificamente em relação ao que aconteceu recente, né, sobre essa publicidade mentirosa, o que o senhor pode falar um pouco sobre isso, sabe? Aonde ali que está o equívoco? De qual pecuária que eles estão falando? Eu acho que pode aproveitar, inclusive, com algumas coisas que aconteceram antes, né? Os questionamentos da Anitta com relação ao pum e ao arroto do boi, né? Se de fato isso está poluindo o mundo, como que funciona isso, por que a gente está sendo atacado nesse contexto e aonde que a gente pode ver que talvez não tenha tanta razão. Eu penso que isso aí são maldades que tem feito para rebater uma produção de qualidade. E hoje, no Brasil, o sucesso ele vem junto com o ódio. Ele incomoda. Incomoda demais. Isso é a vida inteira, mas hoje parece que está mais disseminado isso, né? Então, o sucesso do agronegócio, o sucesso do produtor rural. Ninguém sabe o que esse cidadão sofreu para produzir aquilo ali, né? Ele faz isso tirado da testa, do suor. Isso aí é uma maldade extrema, mentiras. Tanto é que eu fui procurado pela diretoria desse banco e falei isso à diretora que esteve lá na SGPL. Eu falei: senhora, a única forma de se tentar diminuir o dano que a senhora causou é o presidente dessa empresa ir a público falar isso em cadeia nacional. E mostrar que aquilo ali é uma mentira daquela empresa de marketing, que aquilo ali são falácias, não tem nada comprovado, e muito pelo contrário. E você vê logo em seguida, teve a mídia de um outro grande banco, que mostrou muito pelo contrário, mostrou a realidade daquilo ali, né? E aí acarretaram uma série de acontecimentos pelo Brasil afora, que vão continuar, né? E nós temos que defender. O que vocês falaram, que nós não damos conta de defender isso perante a mídia, isso é verdade. Nós não temos essa força
até mesmo econômica de um banco para fazer isso. E eles tentaram atingir um nicho tal que dá muito dinheiro para eles, conseguiram. Né? Como que a gente vai chegar na comunicação? Porque eu sinto que nós do agro, nós nos comunicamos bem entre nós, mas a gente não fura a nossa bolha. Isso. A gente está falando para nós mesmos, a gente está mostrando o que a gente está respondendo ao Bradesco só para nós. Nós pregamos para convertido, você gostou da frase? E eu acho assim, há quanto tempo a gente sabe que é possível sequestrar carbono via pastagem? É porque as pessoas pensam na pecuária só no ponto de vista do animal, mas ela não entende que ele precisa de sombra, que ele precisa de pasto, que ele precisa de... Porque foi criado, e você lembra quando você era mais novo, você estudava a cultura extrativista, né? Sim. E isso não é a realidade. O agropecuarista ele não é um extrativista. Ele é, muito pelo contrário, ele é um produtor de água. Hoje, quem preserva as suas nascentes é só o produtor rural. A cidade ela não preocupa com isso. Então, o produtor rural ele preserva as suas nascentes, preserva os seus leitos dos rios. Isso na grande maioria. Logicamente, nós temos exceções, mas isso aí está sendo combatido, até mesmo por nós, as entidades, né? Então, nós temos que analisar esse outro lado. E assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui é que o preservar está diretamente ligado à parte econômica também, né? Correto. Quando a gente fala do sequestro de carbono, que você faz um manejo correto, tanto do ponto de vista de regeneração de pastagem quanto de limite de animais por área, isso te dá retorno financeiro. Então, preservar Isso hoje... é um grande negócio. Exatamente, preservar hoje está altamente ligado à produtividade, né? Não é um ou outro, na verdade, é a soma dos dois que leva à evolução das técnicas do nosso agronegócio, né? E tem outra ainda também, que a outra da moda também, ultimamente, é falar da exportação de água, né? O Brasil está exportando os rios dele via commodities agrícolas. O senhor já ouviu essa? Eu já ouvi falar isso. E, mais uma vez, na minha visão, é um desconhecimento de como funciona a natureza. Os animais e as plantas respiram, transpiram, evaporam água. Isso não vem de mídia. Verdade. É chato. Se dar essa explicação científica, a pessoa não vai prestar Não, atenção. ele quer ver a coisa mais instantânea que vende. Mas é engraçado, porque essa coisa a gente aprende na escola. A gente lembra de estudar como que as plantas funcionam, como que os animais Fotossíntese, funcionam. né? Claro, A gente esqueceu. esqueceu. Esquece, mas é porque não interessa. A gente só lembra o que interessa, né? E aí nós somos imediatistas. É verdade. Nós queremos ver aquilo ali só... É dentro da caixinha do celular. Tá certo. É verdade. Bom, eu falo primeiro aqui, a gente vai agradecer demais a presença do senhor, falando aqui por você também e também trazendo a experiência da GPA para nós aqui, né? Foi um prazer receber. É sempre importante para nós falar dessa comunicação do agro, porque a gente tem, em grande maioria, produtores realizando uma atividade regular, legalizada, produtiva, sustentável. Isso não é difundido, o que, ao meu ver, também não impede da gente falar que precisamos sim de maiores fiscalizações para aquelas produções que não estão regulares, precisa do poder do Estado sobre elas, mas isso não diminui a força do nosso poderio do agronegócio, que é sustentável, regular, produtivo e sustenta e alimenta o mundo, né? E legal, né? E legal. Eu acho que é importante lembrar que grande parte do mundo não tem as terras férteis que a gente tem. Na verdade, a gente não tinha, a gente desenvolveu, né? Porque Isso tudo é produzido. Exatamente. As terras não existiam, elas não eram tão produtivas no passado quanto são, Por exemplo, são hoje. no Cerrado, o Cerrado não se produzia. Depois da utilização do calcário, isso aí você melhorou a utilização, você otimizou tudo isso. Então, hoje nós produzimos o mesmo com maior qualidade na mesma quantidade de terra. E quando a gente pensa isso, que o resto do mundo não tem isso, não cabe, a gente não tem outro caminho senão ser esse transformador, né, de nutrientes em alimentos do mundo. Porque no fundo hoje a propriedade é isso, ela transforma, né, os nutrientes que estão ali disponíveis nos alimentos que vão ser consumidos depois. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente fica realmente bastante feliz com o que o agro tem feito nos últimos anos. Acho que o desenvolvimento é assustador, na verdade. Se você pegar da década de 70 para cá, o que aconteceu é realmente muito impressionante. Mas eu acho que a gente precisa começar a levar isso também para que todos sintam esse certo orgulho, essa certa, digamos assim, essa autovalorização
de uma tecnologia que muitas vezes foi criada aqui mesmo no país. Essa evolução, eu vou até trazer umas informações aqui, não sei se nós temos tempo, mas eu vou ler algumas coisas aqui para vocês verem, coisa rápida, só para você ver o tanto que essa evolução, ela é trabalhada dia a dia, geneticamente, com produtos e qualidades. Olha aqui para você, eu vou falar um pouquinho sobre a carne vermelha. Certo. Você sabia que o consumo de carne vermelha é benéfico para pacientes com diabetes tipo 2? Com grande fonte de L-carnitina, a carne ajuda e melhora os níveis de glicemia em jejum e também o perfil geral do colesterol. Então aqui tem vários aqui para te ler, para te mostrar aqui, depois não podemos até gravar um outro programa sobre isso. Isso é só para vocês verem, né? Então esse é o benefício. E o agronegócio, o agropecuarista, ele é a maior chave disso tudo. É o responsável por o que nós estamos vivendo hoje. Eu agradeço novamente a presença do senhor aqui, tanto como pessoa, como presidente da SGPA, que é uma entidade muito importante, muito presente aqui, e nos vemos no próximo podcast. Obrigada e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.